Alô, Conexão, alô, gurias do Conexão, alô, você que curte Conexão Brasil, todas as segundas-feiras, às 13 horas. Estamos iniciando mais uma edição, e essa edição muito especial, recebendo aqui um grande amigo nosso aqui um pouquinho, e as gurias estão triafim, né? Hoje, inclusive, a Conexão Brasil Internacional, já explico em seguida. Primeiro, o meu alô para Priscila Freitas, de São Paulo. Tudo bom, Priscila? Tudo ótimo, bem-vindos ao Conexão Brasil, um orgulho estar mais um dia aqui com vocês. E já que tá empolgado, eu não podia esquecer de falar, aqui também tá frio hoje, tá mais quentinho aqui em São Paulo, o tempo tá bem o outono, já que vem um tri legal, aqui vai o meu. Boa tarde para todo mundo aí, Que sejam muito bom, então. bem-vindos. Cristiano Grande já está por aí, em seguida eu chamo ele. Ele vai ser o nosso convidado especial de hoje, mas antes, o Conexão Brasil vai um pouquinho mais longe. Ela que é mineira, que está em Brasília, não para. Hoje ela fala da Argentina. Alô, Marcela Iaco, como é que tá? Tudo bom, mineirinha? Alô, Brito, Pri, muito bom estar com vocês aqui. Mais uma segunda-feira, estou falando direto de Buenos Aires. Aqui o dia Bom, está ensolarado, são 21 graus em Buenos Aires, mas já com uma sensaçãozinha de inverno, já usando uma blusinha mais quente. E vamos seguir aqui no Conexão, hoje internacional, né, Brito? isso aí, Conexão Brasil Internacional. E é isso que o Cristiano aqui um pouquinho fala de Goiás, né? Quer dizer, vamos ter o Brasil afora aí. Mas antes vamos começar, né? Um bom começo aí, num clima ainda de Páscoa, de feriadão, começando segunda-feira para valer, com a Priscila. A Priscila que tem o Nova Era, uma visão holística do ser humano. A sua crônica dessa segunda-feira, Priscila, então. Vindo aí de um feriado prolongado e de muito especial para todas as pessoas que acreditam na energia crística, eu queria hoje só compartilhar com vocês o significado da palavra Páscoa. O significado é passagem, e eu acredito que todos nós, seres humanos, todos os dias fazemos uma passagem por alguma energia. Então, todo dia a gente está fazendo essa passagem, e desta vez sempre elevando não só o ambiente que nós convivemos, que nós vivenciamos, mas também as pessoas com quem nós nos conectamos. E hoje o nosso convite aqui, o meu convite para as pessoas é que nessa passagem, nessa transmutação de energia que o planeta vive antes da chegada da Páscoa e depois da Páscoa, que é a passagem, que é a ressurreição, que é a transmutação de uma energia para uma vibração muito maior, convidando todo mundo aqui hoje para integralizar e começar também a sentir essa vibe de energia positiva e de transmutação, não só nos nossos pensamentos, mas também com os nossos sentimentos, para que a gente sempre faça dessa nossa semana uma semana maravilhosa, com leveza e muita alegria no coração. Então essa é a palavra de hoje, transmutar, fazer uma passagem e mudar a tua energia para uma semana maravilhosa, trazendo essa conexão maravilhosa que é essa energia crística que rondeia o planeta. Esse é o meu convite para nós essa semana. Que bela reflexão, Priscila. Obrigado. Conexão Brasil vai agora falar com a mineirinha de Brasília, que está em Buenos Aires hoje, Marcela Iaco. A sua crônica sobre comportamento. Tudo que não deveria sair de moda. Por favor, Marcela. Eu vou emendar aí no comentário da Pri sobre liderança, né? A gente tem a Páscoa como um símbolo de uma liderança crística, que é o que ela colocou, e liderar pelo exemplo é algo que nunca sai de moda. A gente ainda tem muito a aprender sobre liderança e sobre liderança pelo exemplo. A gente tem muito a aprender sobre o que é dar exemplo. A gente vivencia ainda muitas lideranças que não se torneiam pelo exemplo e simplesmente por algo top-down ou de cima para baixo, ou ainda dentro daquela crença, né? Sabe quem manda, obedece quem tem juízo, né? Então, isso não é mais um melhor modo de liderar, né? A gente vai falar hoje sobre liderança num mercado muito específico,
mas eu queria deixar essa dica, esse toque, que a gente lidere pelo exemplo, que é exemplo em poucas palavras para a gente. É o como a gente gostaria de ser liderado. A gente deve liderar como a gente gostaria de ser liderado. Eu acho que o melhor exemplo começa por aí, Brito. Muito bom. Marcela, Priscila, as gurias do Conexão Brasil. Todas as segundas-feiras eu estou vendo o pessoal que está entrando aqui. A gente gostaria muito de receber um feedback de vocês. O que vocês estão achando do programa, sugestões, críticas, também com relação ao dia, o horário. Tá bom esse horário aí que a gente escolheu, segundas-feiras, 13 horas, ou seria melhor num outro horário? As suas ideias, a gente gostaria também de ouvir vocês, a gente está aqui 1 hora falando para vocês, e a gente gostaria de ouvir a sua opinião também. Deixe aqui o seu comentário aqui, ou entre em contato com algum integrante aqui do Conexão Brasil, que a gente vai, logicamente, considerar a sua sugestão. Eu estou esperando aqui agora, o Cristiano já está por aqui, mas ele tem que fazer a chamada, o convite, Cristiano. E aí, em seguida, eu estou chamando o Cristiano, que é o nosso convidado especial de hoje, Cristiano, que vai falar sobre o papel da liderança no agronegócio. Esse cara que é apaixonado por agronegócio, que é o Cristiano Grade, um gauchinho que está perdido aí pelo Brasil agora em Goiás. Cristiano, por favor, faça a tua chamada aqui. Eu já estou dividindo a tela com você. O Cristiano que fala de Goiás, eu não lembro como é o nome da cidade, mas ele vai me lembrar em seguida agora. Dividindo a tela, então, com o Cristiano Grade, educador executivo, nosso grande amigo. Seja bem-vindo. Alô! Alô, tudo bem, gente? Que prazer imenso estar aqui com vocês hoje nessa conexão, tá? É um prazer revê-los, Brito, Marcela, Pri, levando Goiás, conectando aí com o resto do mundo, né? É mundo agora, né, Cristiano? Porque a mineirinha hoje está em Buenos Aires. Marcelo está muito internacional. Muito internacional. Você fala de qual é a cidade, Cristiano? Bom, hoje eu falo de Goiás, aqui de São Luís de Montes Belos. Eu estou na região noroeste do estado, aqui a 120 quilômetros da capital Goiânia. É uma região muito promissora dentro do agronegócio, que passa por um momento de transição de pecuária para agricultura, que carrega aí grandes desafios também. É uma mudança de chave importante aí para a região, e eu falo daqui hoje. Muito bom, então. Antes de você fazer uma pequena apresentação, você que é consultor de gestão em agronegócios, nosso colega educador executivo, você faz uma pequena apresentação desse gaúcho que está perdido aí em Goiás, ou bem achado em Goiás, né? A gente tem um quadro aqui, Cristiano, que é aproveitando, você conhece a nossa colega Priscila Freitas, que ela começa fazendo uma análise corporal do nosso convidado. Ela fez do Alê a semana passada, e logicamente você não vai escapar dessa análise. Pode concordar ou não aí, né? Mas para começar então, Priscila, por favor, análise corporal do nosso convidado de hoje, Cristiano Grade. Oi, Cris, que saudades e que honra ter você aqui. Obrigada de verdade pela participação. É sempre muito bom rever vocês, né? Sempre muito bom. A conexão nossa sempre é muito boa. Então, vamos lá. Preparado? Posso começar? Eu juro para você que eu faço uma coisa bem tranquila. Não exponho o seu passado nem o seu futuro. É só algo momentâneo. Então, vamos lá. Eu vou fazer sempre uma análise bem breve, né, do rosto, que é o que a gente costuma, que a gente foca no primeiro momento da análise corporal. Então, pelo rosto, vamos lá. Quando a gente começa a observar sempre o formato do rosto e depois a gente já vai para as partes de cada testa, nariz e boca. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui sua. Pela testa e pelas bochechas, a gente vai falar aqui na primeira parte do seu rosto, pela testa, que você é uma pessoa que também usa a lógica, né? Usa o raciocínio, quando a gente vê as entradas aqui, né, no cabelo, são pessoas que têm uma tendência a um raciocínio rápido e lógico. Isso tem que fazer começo, meio e fim para que você consiga seguir.
né? E, no entanto, a rotina e o trabalho diário, aquela coisa sempre a mesma coisa, isso te estressa, isso te cansa. Você gosta de ter ideias e depois das ideias você vem com sentimentos, né? É até um pouco parecido até com a Lê, mas é isso mesmo, né? Então, o que a gente vê? Vê aqui embaixo dos olhos também uma bolsa, que essa bolsa é a responsabilidade de quem gosta de detalhes naquilo que faz e acaba carregando um pouco do seu mundo e do mundo das outras pessoas nas costas. E acaba um pouco ficando cansado com isso, porque se preocupa em demasiado com as outras pessoas e também em ajudar as outras pessoas e fazer com que elas se sintam bem na vida delas. E também você é uma pessoa que você gosta de abraçar literalmente, fisicamente, abraçar, acolher as pessoas e ser acolhido também. E isso faz com que você tenha uma comunicação muito fácil com as pessoas. Então você vem do mundo das ideias e comunica muito fácil com as ideias para as pessoas. Apesar de vez em quando eu ter 1000 ideias na cabeça, e as pessoas falam, tá, mas espera lá, eu não entendi muito bem. Você pode voltar aí um pouquinho e falar como é melhor essa sua ideia? Por quê? Porque tem um raciocínio lógico e tem um sentimento. E quem tem esse lado sentimental forte, às vezes tem dificuldade não em se comunicar, mas de expor as ideias. E daí o teu lado criativo conecta com as tuas ideias e com o teu sentimento e traz com que você seja muito carinhoso, muito prestativo com as outras pessoas. Inclusive no teu âmbito de trabalho, você faz com que tenha acolhimento. Você sabe cobrar de acordo com aquilo que as pessoas te emanam. É uma pessoa muito sensível. É isso que eu vejo aqui através do teu rosto. Valeu, Priscila Freitas, nossa analista corporal aqui do Conexão. Deixa eu só registrar aqui Matheus Soares. Alô, Mateuzinho, tá aí nos prestigiando. Giovana, Camila. Bom, você pode concordar, né, Cristiano, com o que ela falou, pode discordar. Mas eu gostaria que você também apresentasse alguma coisa de você, quem é o gaúcho aí que está em Goiás aí. Bom, o gaúcho perdido aqui em Goiás, eu costumo dizer que eu nasci no Rio Grande, me criei no Paraná, mas foi em Goiás que eu rachei o calcanhar. Uma terra que me acolheu muito bem, né, e a área que eu iniciei dentro do agronegócio aqui. Viajei, né, passei por outras regiões também, trabalhei também no Mato Grosso por muito tempo, então conheço muito bem esse ambiente principalmente do centro-oeste brasileiro, com relação ao agronegócio. Bom, sou um apaixonado no que eu faço. Outro dia me perguntaram assim, qual que é a sua habilidade com pessoas? Eu, quando fui fazer meu primeiro vestibular, eu queria fazer engenharia florestal, porque eu queria trabalhar com árvores. Eu não queria lidar com gente, né? Eu achava, nossa, é difícil demais mexer com gente, mexer com pessoas, mas isso é o que eu gosto, isso que eu gosto de fazer, eu gosto desse... o que a Pri falou é bem verdade, tá, Pri? É bem verdade. Essa conexão, esse acolhimento, eu gosto de me sentir assim, né? E acolhido e também levar isso adiante. E hoje eu trabalho dentro de uma distribuição de insumos, né? Que é um dos elos dentro do agronegócio. E lidero também um time aí com 15 pessoas. Hoje eu estou em casa, hoje eu estou de folga, eu tirei essa semana de folga, estou trabalhando, não estou trabalhando, estou realmente descansando, estou bem à vontade hoje. E trabalho principalmente na parte de comercialização de grãos que envolvem riscos, então gestão de risco, negociação, muita comunicação, tanto na parte de compra como na parte de vendas, né? Então esse é onde eu estou inserido hoje. Uhum. Eu vou começar com a primeira pergunta, depois a Pri e a Marcela também vão participar do programa, que é uma coisa que eu tenho acompanhado aí com uma certa preocupação, e sempre que eu vejo as notícias, eu lembro de você. Essa questão do fertilizante, a guerra fertilizante, que tem muito se falado, que o Brasil é muito dependente, que o Brasil estaria, né? O que realmente, você que está no dia aí, tem a ver? Somos tão dependentes assim? Temos como reverter isso? A que ponto isso pode prejudicar o nosso tão forte agronegócio, Cristiano? Brito, às vezes é sempre assim, né? Se você não aprende no amor, você aprende na dor, né? Então nós temos capacidade de sermos, talvez não autossuficientes, mas a gente tem condições de ser menos dependente. Então hoje realmente nós somos dependentes do fertilizante externo,
Creio que essa mudança, essa virada de chave, ela já está acontecendo em função de todo esse problema. Da mesma forma que o chinês está olhando também para o mundo e falando assim, putz, eu sou dependente da soja, do milho, de produtos de alimentos, de alimentos dos outros países, nós somos dependentes do fertilizante. Então nós temos uma dependência, o momento ainda é um pouco crítico, principalmente no curto prazo, porém de longo prazo as coisas devem se ajustar, tá? E vai trazer outra situação. Então nós somos dependentes, então o que vai nos levar a ser mais assertivos na gestão, principalmente quando a gente olha dentro da porteira, lá no produtor, lá onde que vai ser utilizado o fertilizante. Então existem formas de se trabalhar, principalmente olhando para a questão de gestão da parte técnica, que você diminua um pouquinho a utilização do fertilizante. Então, às vezes, o pessoal estava muito no modo automático, fazendo feijão com arroz, e na verdade agora precisa pensar fora da caixa. Uhum. Cristiano Grande, nosso convidado especial hoje, falando sobre o papel da liderança no agronegócio, aqui no Conexão. A guria internacional do Conexão, Marcela Jacob, hoje em Buenos Aires. Vai lá. Vamos lá, Cris. Estava estudando aqui um pouquinho sobre agronegócio. Entrei aqui na página da CNA, vou ler um trechinho aqui e vou emendar na minha pergunta. Tá? A CNA é a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. E aí um estudo feito e publicado no final do ano passado, em 2021, ele fala assim, o agronegócio tem sido reconhecido como um vetor crucial no crescimento econômico brasileiro. Em 2020, a soma de bens e serviços gerados no agronegócio chegou a quase 2 trilhões. Isso representa 27% do PIB brasileiro. Dentre os segmentos, a maior parcela é do ramo agrícola, 70%, e a pecuária contribui com 30%. Liderar num mercado desse tão desafiador, que tem um peso tão importante na economia brasileira, requer algumas disciplinas, né? E aí eu queria que você trouxesse para a gente aí uns 2, 3 atributos importantes do líder que está conduzindo a economia brasileira, né, Cris? Marcela, o agro não para, né? Então esse é o grande, talvez é o que representa o desafio. A gente está em constante mudança, então nós partimos da mecanização para a tecnificação e hoje a gente está partindo para uma parte de profissionalização, principalmente do nível de gestão. Então, o líder do agronegócio, ele tem que ter uma visão de contexto muito ampla, tá? Então ele precisa ter essa inteligência contextual, ele precisa ter a tomada de decisão muito rápida, precisa trabalhar com a gestão de crises, a gestão de conflitos, além de ter uma capacidade analítica e sem falar na versatilidade. Então, assim, talvez esses sejam os grandes fatores, os grandes desafios, as habilidades mais presentes dentro da liderança do agronegócio. Em função desse agro que não para, que se movimenta, que se atualiza, que é inovação em cima de inovação, então ele precisa enxergar o que de fato faz sentido para ele, porque muda muito rápido. Legal. Muito bom, Cris. Olha, a gente está hoje, o Conexão está em Brasília, porque o José Ivan, aí de Brasília, Marcelinho não está em Brasília hoje, mas o Ivan está nos assistindo aí. Grande abraço, meu irmão Ivan, assistindo. Augusto, Neida, está excelente a nossa audiência hoje, o pessoal passando aqui. E depois da Pri, eu vou passar aqui uma pergunta do Matheus. Matheus fez uma pergunta para você, Cristiano. Mas agora é a vez da Priscila Freitas, de São Paulo. Vai lá, Pri. Cris, aqui eu estou falando mais para quem vive nas selvas de pedra, né? O contato que nós temos com a questão do agro é muito distante no quesito de compreender como ele funciona e como que a gente pode começar a ingressar para quem tem vontade de migrar do mundo corporativo da selva de pedra para o mundo do agro. Como é que a gente pode startar isso? Como é que isso pode começar? Bom, então a gente precisa primeiro entender o que é esse grande agronegócio que a gente está falando, né? Então, às vezes a gente fica pensando que o agro acontece só dentro da propriedade. Na verdade, o agro ele está antes da porteira, dentro da porteira
e o além da porteira. Então você tem antes da porteira a distribuição, aqueles que fornecem insumos, aqueles que fabricam os defensivos químicos e tudo mais. Você tem o agronegócio dentro da porteira, onde que se produz efetivamente, lá onde que, vou falar assim, o principal meio é a terra mesmo, né, onde que se produz, e o além da porteira, onde que está todos os comerciantes envolvidos nessa grande cadeia, até chegarem no consumidor. E quando você fala da selva de pedra, na selva de pedra tem muita gente do agronegócio, né? Então, você tem dentro da área de marketing, dentro da área de inteligência de mercado, você tem, dentre as outras áreas, a área financeira, os bancos fazem parte dessa grande, né, principalmente os bancos específicos do agronegócio que atuam no fomento. Todos atuam no fomento, mas quando a gente tem aquelas áreas dentro do banco de fomento às operações de crédito do agronegócio. Então, assim, as oportunidades são imensas, né? O profissional, na verdade, ele vem, e o agronegócio vem demandando profissionais de com outras capacidades técnicas, né? Então, antes a gente tinha assim, vou formar em agronomia para trabalhar no agronegócio. A minha formação é sistemas de informação, eu sou formado em tecnologia e estou inserido dentro do agronegócio. Então, assim, nada impede de outras carreiras serem direcionadas para o agronegócio, e eu digo que normalmente quem entra dificilmente quer sair, tá? Porque é muito, muito apaixonante, e talvez por causa dessa mutação, né? Desse movimento que é o agro. Então, a área de tecnologia, dentro das AGTECs da vida, na área financeira, na área do marketing, tudo está inserido dentro do agronegócio. Então, o espaço tem para todos. Obrigada. E falando assim, trazendo um número relevante, né? 20% dos empregos gerados, da mão de obra empregada no Brasil estão dentro do agronegócio. Então, assim, é um ambiente muito, muito grande, né? Tem muito que nadar ainda, né? Tem. Luciano Grade, falando de Goiás. Olha, tem outro que é de Goiás aqui também, eu acho que é Goiânia, né? O Matheus Soares é de Goiânia, né? O Matheus está fazendo uma pergunta aqui. Abraço, Matheus. Ele está fazendo uma pergunta aqui com relação à educação, ao ensino. Ele questiona educação formal, o ensino formal relacionado à formação de liderança, relacionado à formalização, à graduação, né, à preparação do pessoal para o agronegócio. Como é que você está vendo isso? Isso é uma preocupação, está acontecendo, principalmente nesses centros aí, como o caso de vocês de Goiás, que está mais ligado ao agronegócio, né? O Rio Grande do Sul também, mas Goiás, logicamente, é mais. Está acontecendo alguma? Você vê, por exemplo, do tempo que você foi para a faculdade, o tempo que você estudou, para hoje, Cristiano? Ô Brito, hoje, Matheus, obrigado pela pergunta. Matheus é meu vizinho aqui a 120 quilômetros, grande amigo. O movimento, vamos falar assim, alguns anos atrás, a gente não tinha disciplinas voltadas ao agronegócio. Hoje a gente já tem cursos específicos e disciplinas específicas dentro da faculdade, né? Seja da faculdade ou dos próprios cursos técnicos, né? Então, tem tido, sim, uma evolução, mas eu acho que está ligado a isso, a importância do agro. Na verdade, o agro está deixando de ser o patinho feio, né? E já se tem uma visão um pouco mais ampla da importância do agro, e dentro dessa área de educação não está sendo diferente, não. Então, a gente tem evoluído, sim, cursos de pós e MBA voltados para o agronegócio. A gente já tinha lá em Exalc, né, muito importante, mas hoje você tem as outras faculdades, os outros centros educacionais aí também atuando nisso daí. E não é só dentro da agronomia, né? Então a gente tem na questão ambiental, que tem sido muito forte. Então, pessoal, muitos formando aí em técnico de gestão ambiental, para atuar dentro do agronegócio, porque o agro também passa por essa transformação. Muito bom, Cristiano. Conexão Brasil. Patrícia, não, agora é a vez da Marcelinha, que está lá em Buenos Aires, fazendo conexão internacional hoje. Vai lá, Marcela. A Patrícia fez uma pergunta aqui, acho que eu vou puxar ela aqui. Pode, Brito? Você falou Pode, da Patrícia, Patrícia é irmã da Priscila.
Ah, Eu vou irmã da Pri. aproveitar porque a gente já está no tema tecnologia, então acho que a gente pode seguir aqui, ó, como é visto nossa tecnologia na agronomia ou no agronegócio, na agropecuária, e como que os nossos clientes, ela coloca os clientes asiáticos e europeus, só para ilustrar, nós somos ainda grandes exportadores dentro da agropecuária, principalmente da agricultura, né? E a gente tem tecnologia própria, mas muitas vezes a gente usa de fora. Eu acho que é isso que a Patrícia queria saber. Fala um pouquinho para a gente, Cris. Bom, a inovação tecnológica ela está inserida no agro em todos os elos da cadeia, né? Então, eu concordo que a gente é um exportador e, na verdade, a gente depende da exportação. O que a gente produz aqui, a gente não conseguiria consumir tudo aqui dentro. Então, é natural que a gente exporte, né? E a tecnologia, muito do que se tem hoje vem de Israel, vem da própria China, né? E nós temos alguma coisa que vem sendo desenvolvido aqui, principalmente nas AGTECs né, espalhadas aí pelo Brasil, principalmente na região de Piracicaba, principalmente voltado para a gestão. Então, hoje a gente já vê produtores, por exemplo, usando ERP extremamente robusto dentro das propriedades, porque eles precisam ter a gestão na ponta do lápis, né? Não adianta mais estar só no caderninho. E aí, quando a gente parte para o campo, nas máquinas que custam aí, né, seus milhões de reais, quando a gente pega uma máquina dessas modernas que é utilizada na agricultura, elas também se conectam, né? Então, tudo está conectado, a tecnologia não é diferente. Eu falo sempre que o pilar do agronegócio um deles é a tecnologia, né? Eu digo sempre e afirmo com convicção que a gente tem que ter processos, tecnologia e as pessoas. Muito bom, Cristiano. O Matheus está fazendo aqui uma colocação sobre o agro ser o patinho feio. Como as lideranças, né, poderiam mudar essa percepção? Isso está acontecendo aos poucos. Eu falo sempre assim, principalmente quando a gente vai tratar a questão do desmatamento, né? A gente evoluiu ao longo dos anos, crescendo 6% na área plantada. O número não é bem esse, mas nós dobramos a área plantada e multiplicamos 6 vezes a produção, mas tudo por causa da tecnologia. Então a gente vem evoluindo. E aí nós temos assim, nós temos ali o problema de desmatamento. Não adianta tampar o sol com a peneira, que existe, tá? Só que esses não podem ser considerados agroempresários. Esses daí provavelmente são bandidos ambientais, tá? Então a gente não pode colocar tudo dentro da mesma cesta. E isso a gente vem mudando ao longo do tempo e há um movimento hoje de Embrapa, de CNA, de tudo mais, para mostrar que, gente, não é assim que funciona, né? Então, assim, realmente tem que coibir o que é feito de forma ilegal. Nós temos um código florestal muito robusto hoje dentro do Brasil. Na verdade, o único país que tem um código florestal é o Brasil, né? Para preservação das florestas, né? Nós preservamos 60% de todo o nosso território ainda é de florestas. Nós podemos, inclusive, dobrar a nossa capacidade de produção sem derrubar uma árvore sequer. Então, esse aspecto ambiental, ele vem sendo discutido e ele vai entrar em linha com a tecnologia e com o desenvolvimento de gestão, tecnologia e tudo mais, para a gente ser o quê? A gente ser melhor naquilo que a gente faz mesmo, ser mais eficiente, né? Então, e sustentável, né, Cris? E sustentável. E a questão da sustentabilidade, né, o ESG, então a gente já vê aí as grandes propriedades do Brasil já estão inseridas dentro desse meio, inclusive vendendo crédito de carbono, então, porque tem a preservação de florestas, né? Então, assim, o único país no mundo onde que exige que o produtor brasileiro preserve é o nosso, né? Então, aquele que é produtor de verdade, preserva. Ótimo. Sabe muito esse rapaz. Cristiano Grade, o cara do agro, da Escola E3. Lembrando que à noite, né, pessoal, nós temos aula hoje. O Sérgio me lembrou agora pela manhã. Nós temos aula, vamos estar juntos novamente. O nosso mentor dos mentores, Ale Prates, né? Aula hoje à noite da E3, né? Temos muito para aprender ainda. Priscila, eu pulei aqui a ordem, estão chegando perguntas aqui. Em seguida eu faço as perguntas do pessoal que está participando. Mas agora é só a Priscila Freitas, de São Paulo.
Cris, dentro do contexto atual, não só em questão dos fertilizantes e tudo mais que está acontecendo com a questão da guerra, mas qual é o maior desafio que você vê hoje nos próximos, eu vou colocar 3, 4 meses, porque hoje tudo é tudo tão, a mudança, a transmutação é tudo tão real time que não dá para a gente ficar, daqui 10 anos, 5 anos, não. Qual que é o impacto que você vê aí? Vamos colocar no máximo para os 5 meses aí, o que isso pode impactar e o que a gente pode, dentro do agronegócio, esperar durante ou pós-guerra aí? Como é que você vê isso? Pri, essa situação de guerra ou de pós-guerra, que a gente realmente espera que isso termine o mais rápido possível, né? O impacto principal tem sido e vai ser ainda por algum tempo a inflação. Tá? Então nós ainda teremos a inflação como um problema, porque esses países eles são produtores de petróleo, então petróleo é o pai das commodities e se influenciou no petróleo, influencia em tudo, é uma reação em cadeia. E os alimentos estão ali, né? Então a proteína sai a partir da soja, do milho, né? Que são fontes de alimento para a gente gerar proteína. Isso a gente está percebendo em todos os locais. Então o desafio vai ser o quê? Lidar com isso. A gente vai ter que lidar com isso. Então, e como que a gente faz? Com gestão, né? com gestão de risco, saber tomar o risco na forma certa e principalmente saber agir em tempo hábil também, né? Principalmente quando a gente olha para o segmento que eu estou, né? Onde nós financiamos, onde que nós compramos para revender, então a gente não pode ficar exposto ao risco. E para o consumidor, não tenho dúvida, é a inflação que ela deve se manter ainda por algum tempo. 2023 em diante, então se você quisesse levar um olhar um pouquinho mais amplo, então 2023 eu já entendo que as coisas já começam a normalizar, vai estar tudo muito tabelado por cima, tá? Então assim, dificilmente vai voltar para os patamares que a gente viu, tá? Mas a gente começa a normalizar e estabilizar. Ótimo. Cristiano Matheus fez uma observação aqui, eu não consegui acompanhar todo o texto, mas faz menção sobre a volta do presencial. Ele fala do Tecno Show, parece que foi um evento que aconteceu ali em Goiás. Por favor. Tecno Show é um evento que acontece em Rio Verde, então nós ficamos praticamente 3 anos, né? Desde a pandemia a gente não teve o evento e ele foi realizado agora há alguns 10 dias atrás, né? Um evento que reúne tudo o que há de novo, todas as empresas envolvidas nesse segmento para levar informação, levar conhecimento e principalmente fazer negócio. É um grande balcão de negócios, né? Os números divulgados dizem em torno de 14 bilhões de negócios, né, movimentados ali dentro da feira. E essa semana, acho que a semana 14 bilhões. Na próxima semana a gente tem o AgriShow, em Ribeirão Preto. Eu vim de Ribeirão ontem eu estava passeando em Ribeirão, conhecendo outra região do agronegócio também, e eu vi lá que dia 24, se não me engano, em diante, a gente tem o evento em Ribeirão Preto. E ele tem uma importância muito grande, porque ele divulga as tecnologias, as empresas divulgam suas marcas, né, as inovações, tudo que tem de novo para atender o produtor, para atender esse segmento aí, esse grande agronegócio. Marcela Jacob. Vamos lá. A mineirinha que hoje está em Buenos Aires, vai você. Direto de Buenos Aires. Cris, o Cris tem, vou fazer uma propaganda aqui, o Cris tem podcast gravado na E3, o Cris tem artigo, tem blog, e ele sempre traz esses 3 pilares que ele comentou um pouquinho antes, da tecnologia, dos processos e das pessoas. E aí, Cris, eu queria que você falasse um pouquinho desse pilar pessoas, porque eu acho que a liderança, ela só existe se existem essas pessoas, né? E o agro só é possível porque a gente tem essas pessoas trabalhando ali diariamente, às vezes dioturnamente, 24 horas, fazendo plantões e tal, para a gente poder colher no tempo certo, plantar no tempo certo, ter o melhor aproveitamento do solo, tudo isso que envolve o agro. Vamos falar das pessoas, Cris.
Perfeita, Marcela. Pessoal, vamos lá, pode escutar meu E3Cast, né? Isso aí. Bom, pessoas, eu coloco como um tripé mesmo, mas talvez ele seja o ponto central, o ponto principal de sustentação, não só do agronegócio, mas de qualquer negócio em si, né? E a gente tem um desafio muito grande por causa dessa mudança muito constante do agro. Então, você começa lá na seleção. Para a gente selecionar bons profissionais, e aí isso não é só no agro, a gente tem visto isso nos outros segmentos também, começa ali, você não pode errar, né? Então, você tem que trazer pessoas com capacidade técnica, mas também que tenham alguns comportamentos que se encaixam, algumas habilidades, né? E aí, assim, quando a gente olha para a liderança, né? Qual que é o papel do líder? Então, o líder hoje ele tem que deixar de ser especialista e ele tem que aprender a gerir especialistas, né? Então, você está trazendo hoje técnicos ambientais, você está trazendo agrônomo, você está trazendo um monte de gente, às vezes de gente mais preparada que você. E é nisso que eu acredito. Eu sempre falo assim, gente, eu quero ter junto comigo pessoas melhores do que eu, né? Que automaticamente elas nos impulsionam para ir além, né? Os líderes do agronegócio, eles precisam saber tomar o risco, e aí quando eu falo com propriedade, porque eu trabalho com gestão de risco, e saber como que você vai ter, qual vai ser a sua capacidade de ação. Os líderes do agronegócio, eles precisam ser mais construtores, não? Construir pontes de comunicação entre todas as áreas. A comunicação, que é uma das a coisa que o Brito vive a vida inteira, né, Brito? Ela é extremamente importante para esses líderes do agronegócio. O líder precisa saber movimentar, lidar com as mudanças, saber lidar com as mudanças e saber implementá-las de uma forma muito rápida. Precisa ter desenvoltura para vários ambientes, porque a gente está num ecossistema, eu gosto de usar muito isso, o ecossistema do agronegócio ele é gigante, a gente tem várias áreas ligadas ao agronegócio, não é só na produção, aqui fora da porteira também a gente tem todo esse ecossistema. Inovação, então o líder ele precisa enxergar as oportunidades de inovação e como que essas inovações vão encaixar dentro daquilo que ele está se propondo fazer, que tem coisa que vem que também assim, às vezes é ilusão, sabe? Que não vai se encaixar, que se realmente se encaixa naquilo que é o negócio, né? Flexibilidade e ter uma capacidade de adaptação muito rápida. Então, assim, são habilidades que o líder do agronegócio tem que ter, mas principalmente porque o agro não para, ele muda muito rapidamente. Tem que se adaptar aos conhecimentos da área e principalmente tem que ter perfil de negócios e não ser somente técnico. Então, assim, hoje só o técnico não serve. Antigamente servia. Hoje a gente já produz muito bem, mas a gente precisa ter habilidade de negócio. Estamos observando aqui o Cristiano falando, e vocês notam que esse gaúcho aí, quando ele fala porteira, ele está mais para Goiás do que para o Rio Grande do Sul, né? A porteira. A porteira, ele já está mais para Goiás. A Patrícia Mana da Pri, né? A Patrícia está empolgada aqui, ela toca num tema aqui que, logicamente, eu acho que é interessante a gente aprender. Pasto eco. O chamado pasto eco, ou seja, temos pastos... Por favor, aí, Cristiano, nos explique. Talvez ela esteja falando da integração lavoura-pecuária, tá? Na verdade, integração lavoura-pecuária é uma prática sustentável que vários produtores já estão fazendo. Então você tirou o pasto, colocou lavoura e na entre-safra você volta com o pasto, você coloca o gado novamente fazendo o aproveitamento daquela área. Ou talvez ela esteja falando das pastagens degradadas. Então quando eu falei de aumentar a produção sem derrubar nenhuma árvore, é aproveitando pastagem degradada. Então a gente teve um momento que a pecuária empurrou a floresta, né? E aí a agricultura vinha empurrando a pecuária, né? E agora não, agora chegou no momento que você pode usar aquelas áreas que já foram abertas, então você não precisa derrubar nenhuma árvorezinha para melhorar, aumentar a produção, né? Então, talvez seja um pouco disso que ela tenha comentado. Que aula, meu amigo. Priscila Freitas, São Paulo, com você.
Só para complementar, a parte da liderança, hoje em dia, né, Cris, ela vem vindo muito com a liderança, a tecnologia, que às vezes está deixando um pouco a pessoa muito robotizada, e agora a gente fala muito da liderança humanizada, que é para dar uma segurada na tecnologia, né? Porque as pessoas às vezes estão começando a se confundir, eu sou da área de TI, então eu estou quase um robô. E, na verdade, a tecnologia ela veio para nos ajudar, não para nos transformar em um robô, né? E vem dessa vertente que é o comportamental hoje, que está falando muito mais alto até do que a própria tecnologia, porque tecnologia você aprende. O comportamental, se você não tiver aquele perfil, o negócio fica engessado. Para quem é da área de agro, tem esses desafios da parte de gestão de risco e já tem o conhecimento técnico. Como que ele pode trazer essa parte da comunicação, que você bem colocou, que o Brito é mestre na arte? Como é que você acha, dá um passo que um líder do agronegócio pode ter, trazendo todas essas ferramentas, tecnologia e tal, como é que ele pode se adaptar na questão de comportamento? Como é que você vê fazer um depara do que foi e do que é agora a tendência no sentido comportamental? O mundo está demandando isso, né? Então a questão da humanização das relações, e isso não tem sido diferente dentro do agro, né? Então, assim, o principal ponto, e aí isso eu acho que vale não só para quem está no agronegócio, para você que é líder como um todo, é o autoconhecimento. Se conhecer e saber como que você está, né, como que está as suas relações com as pessoas e buscar desenvolvimento, tá? Então, buscar aí, nós temos escolas e temos profissionais que pode nos ajudar, mas começa com o autoconhecimento, onde que eu estou, o que que eu faço, quais são os resultados que eu estou entregando, como é que meu time está, se meu time está engajado, se eu realmente tenho um propósito, eu vejo que o caminho é por aí. Perfeito, perfeito. Conexão Brasil. Aquele negócio, né? O líder ele tem que atuar nesse ritmo de mercado, né? O mercado é louco e assim os líderes do agro eles precisam estar em constante evolução e em constante desenvolvimento. Não tem outro jeito. Legal, deu um pequeno corte aqui, mas restabelecemos com o Cristiano então. Cristiano Grade, nosso convidado de hoje do Conexão Brasil. O programa é todas segundas-feiras ao vivo, segundas, 13 horas, e daqui um pouquinho está subindo para o YouTube e vai ficar à disposição depois. Audiência muito grande depois, inclusive o pessoal aí de Goiás, o pessoal da tua empresa, das tuas empresas, teus conhecidos aí, nossos conhecidos da Priscila, conhecidos da Marcela, nossos conhecidos do E3 terão à disposição. Mas eu tenho uma pergunta aqui para ti, uma pergunta não, mais uma colocação, Cristiano. Nós fizemos ano passado uma live, e esses dias eu estava revendo essa live, está gravada, inclusive está no canal do YouTube, quem quiser acompanhar, e você me apresentou na época muitos números. Eu sei que você tem muitos números. Agora há pouco você falou 20% dos empregos no agro, coisa parecida, mas tem outros números que são significativos para a gente ter uma noção do que é o agro na nossa vida, o que é o agro para o Brasil e para o mundo, né? Os números que você lembra aí que são significativos nessa área do agronegócio, por favor. Brito, hoje nós somos o maior produtor de soja. Disputamos sempre o posto de maior exportador também com os Estados Unidos. Nós somos aí o terceiro maior de milho, terceiro, quarto de milho. Nós somos o maior exportador de laranja, de suco de laranja, de café. Então, assim, isso quando eu trago para a minha realidade, que é da realidade de commodities, né? Mas nós somos também grandes produtores de alimentos como um todo, né? Então, o agro tem um tamanho, uma importância, não é só pelo PIB, né? Pelo que gera de receitas e pelos empregos que gera, e as cidades, né? Eu sempre coloco o exemplo das cidades que estão inseridas dentro do agronegócio, o quanto que elas são pujantes. Quem tiver a oportunidade, por exemplo, de conhecer Sorriso, no Mato Grosso, chega lá e pensa assim, como que uma cidade com 35 anos de existência é essa potência, né? Então, assim, isso é graças à agricultura, né? Quando eu falei no início da minha fala hoje, que eu estou numa região que está fazendo uma transição de agropecuária para agricultura,
A agricultura, sim, gera receita para o município. O dinheiro circula, né? Então, assim, você movimenta uma cadeia muito grande. Então, a importância do agro, como um todo, assim, é até difícil de falar em números, né? Porque ele vai além dos números. Muito bom, Cristiano. Vamos a Buenos Aires. Você aí, Marcelo Iaco. Vamos lá, Brito. Eu digo que a vida é mágica, né? A gente começou a Conexão Brasil falando de finanças e depois a gente falou de educação e numa live só o Cris já falou da educação no agro e já tocou agora num ponto importante, que é a parte financeira que o agro movimenta. Para quem não sabe, vou fazer mais uma propaganda aqui, depois você manda os royalties, tá, Cris? O Cristiano faz toda sexta-feira um Minuto do Agro. Ele publica no Instagram, é sensacional para quem está ligado aí na parte de finanças e tal. Isso é muito importante. Ele fala de soja e fala de milho. Soja, número 1 do Brasil, milho é o 3º lugar. No meio do caminho a gente tem carne de corte. Cris, ainda vale a pena investir em fundos de agronegócio? Claro que vale, por que não? Claro que vale. Você está ganhando dinheiro, fala sério, Marcelo. Soja ou milho, Cris? Milho ou soja? Aí vai do perfil. Acho que os dois geram bastante oportunidades aí, tá? Como que o mercado ficou assim? Eu sei que você faz esse Minuto Agro toda sexta-feira, eu acompanho, porque eu gosto muito desse mercado, mas o que aconteceu assim durante a pandemia que você pudesse deixar assim de exemplo? Acho que é mais né? A gente viu tanta coisa mudando e o agro, por maior que ele seja no Brasil, que seja tão grande quanto o próprio Brasil, às vezes a gente que está aqui na Selva de Pedra, né, Pri, está tão distante desse negócio, e mais próximos de tecnologias e outras coisas que acontecem no dia a dia de uma cidade grande. Mas o que a pandemia trouxe, deixou para trás, trouxe de novo e mudou nesse mercado de soja, milho e o que mais? A gente, pré-pandemia, a gente vinha caminhando para uma situação de novos recordes, tanto em produção como em receitas e tudo mais. Veio a pandemia e mostrou que a gente, na verdade, não sabe de nada. A gente não entende tudo que a gente faz para gerenciar esses riscos, né? E imagina se a gente não fizesse, né? Eu acho que aí está o grande exemplo. Então, a pandemia trouxe um aumento de custos exorbitantes para quem atua dentro do agro. Isso aumentou os preços também e acabou puxando a inflação e acabou impactando para todos do segmento. Para piorar, então, assim, no nível de Brasil, nós tivemos um ano de laninha, então o clima é algo que a gente não gerencia, então não tem muito o que a gente fazer, nós precisamos esperar que chova. E a gente teve uma quebra de produção, a pior já vista aí nos estados do sul do país, onde que o Brito está aí. Eu tive a oportunidade de ir no Paraná em dezembro e ali eu já vi, gente, isso aqui... e quem estava com a informação correta soube como agir, né? Soube como se preparar. Mas, no final das contas, a gente não... A pandemia ela trouxe muita incerteza e assim, um sentimento que, putz, não sabemos de nada, a gente não entende nada desse negócio aqui, por mais que a gente estude. E não entender nada é modo de dizer, tá? A gente, senão eu tô tirando tudo aquilo que eu falei antes, né? Mas eu digo que as incertezas, elas trouxeram aí esse sentimento. Mas abril acelerou em outras coisas, né? A questão de... o agro sempre foi muito assim de contato pessoal, olho no olho, né? Então acelerou muito essa questão da tecnologia para nós aqui também. Então, assim, quem iria pensar, antes da pandemia, a questão do home office, né? Então, dentro do nosso segmento, que sempre teve muito disso,
de estar no campo, estar junto com o produtor, estar junto com o fornecedor, estar ali visitando o banco e não sei o quê, isso mudou. E mostrou para nós também, que às vezes tinha uma cabeça um pouco mais fechada com relação a isso, que funciona. Talvez esse aí seja o ponto positivo que nós vivenciamos e trouxe uma aceleração disso também para o agronegócio. Não só na selva de pedra, aqui também. Cristiano, emendando aí, você está falando agora em tecnologia, lógico que uma pandemia é uma coisa extraordinária, né? Agora, por exemplo, com relação ao clima, a gente passou agora, você mesmo comentou agora, os piores períodos, coisa parecida. Com relação a clima, até que ponto a tecnologia está ajudando, pode ajudar, está sendo desenvolvida, a gente pode contornar algumas coisas, como a gente tem notícias que alguns conseguiram contornar algumas coisas. Como é que está essa questão, tecnologia versus clima? Brito, aí eu posso usar inclusive o exemplo do que nós fazemos aqui, tá? Dentro do grupo que eu trabalho, que é o grupo da Conceito Agrícola, que é o Grupo Conceito, o grupo, além de distribuição, ele é fazenda também, ele também produz, tá? E eu fico à frente das operações de grãos, então a gente fala que tudo que envolve essa operação da compra e comercialização passa por mim aqui, pelo nosso time, né? E aqui a gente usa, hoje o acesso a essas estações meteorológicas, ele é mais fácil. Então, nós temos nossa própria estação meteorológica. Na verdade, nós temos 4 dentro da área da propriedade, e ali você consegue trazer uma assertividade com relação ao regime de chuvas. Você tem uma assertividade de 90% nos primeiros 10 dias, aí à medida que você passa no tempo, ele vai caindo um pouquinho o nível de acerto. E a gente sai da informação dessa que a gente colhe na internet, dessa que a gente pega no celular. Então a gente traz uma assertividade com relação a isso. E nós conseguimos com isso antecipar plantio, já fazer um gerenciamento melhor de colheita depois, porque a colheita não espera, e o produtor pode utilizar dessas ferramentas, tecnologia também, isso é em tempo real. Choveu, a gente recebe no celular, choveu tantos milímetros em tal local. Então a gente tem a informação e isso ajuda no quê? No planejamento. Mas depois de plantado, não tem muito o que fazer, tá? Então você mitiga como? Né? Reza para colher. E outra coisa, você tem aí umas ferramentas financeiras, como por exemplo o seguro agrícola. Então faça um seguro, né, e se proteja. Não quero pagar o seguro, não tem problema, às vezes é caro, né? Da mesma forma que a gente fala para fazer seguro de preços, né? Então trabalha com commodities, mas o preço não está bom, mas a cotação na bolsa está boa. Faz o seguro de preço, garante aquele preço. As outras variáveis que são mais difíceis, como por exemplo o câmbio, né? Então assim, ser produtor no Brasil talvez seja a coisa mais difícil do mundo, né? Porque é outra moeda, né? Você tem que converter moeda e tudo mais, e tem um monte de variáveis. Mas tem como fazer essa gestão. É o que a gente chama de gestão de risco, né? Então, o clima, você consegue prever alguma coisa, né? Se antecipar, mas depois de plantado, você tem que torcer que corra tudo bem, e se você quiser mitigar de alguma coisa, de alguma forma, dá para usar o seguro para isso. Tem que combinar, então, tecnologia com reza e com seguro. Mais ou menos isso. O planejamento vai mais além. Então, assim, se você tem uma área grande para plantar, então você sabe qual que é o ponto crítico, é a colheita, porque assim, às vezes você está indo muito bem, chegou na hora de colher, você não tem máquina suficiente, né? Então, essa discussão, a gente leva ela muito a sério, né? Então, assim, você planta X hectares, você tem uma colhedeira só, vai chegar tudo ao mesmo tempo, porque tudo começou lá no planejamento agrícola, começou lá atrás. E você não contratou outra, ou você não contratou frete. Então, frete foi uma das coisas que estouraram esse ano, estourou para todo mundo, e não foi diferente para nós, né? Então, quem conseguiu se antecipar, quem chegar primeiro, na verdade, vai beber água limpa sempre, né? Então, nesse sentido aí que a gente tem que levar. E o Minuto Agrogestão, às vezes eu trago eu bato nessas coisinhas assim. Gente, tem que se planejar, tem que planejar armazenagem, tem que ter um olhar com relação ao clima, com relação às variações de mercado, principalmente tem que entender de onde que aquilo ali acontece, né? Se você não entende, como é que você vai tomar partido de determinada coisa? Então o conhecimento ele tem que ser muito forte. Eu acredito que a gente precisa ser agente de transformação através do conhecimento.
E bate-papo interessante no Conexão hoje, gurias, hein? Muito bom, aprendemos bastante esse ano. Excelente. Infelizmente, estamos chegando ao final. Eu vou para a despedida aí da Pri e depois a despedida da Marcela. Pri, com você. Eu posso dizer, vou até pegar uma parte aqui do nosso hino nacional, gigante pela própria natureza. Que orgulho ser brasileira, que orgulho ter uma pessoa do agro aqui com a gente, ser nosso parceiro, que orgulho tudo isso. Eu amo esse país, eu acho que, inclusive, o agro deveria ser trazido assim para cada canto do Brasil, para até que a gente tenha mais esse lado. A gente tem muito. Valorizam muito aquele lado do vira-lata, né? O Brasil parece que é um país vira-lata, que não é essa grandiosidade. Ele é muito mais do que nós possamos sequer imaginar. E eu tenho um orgulho imenso desse país. Eu tenho um orgulho imenso de saber. Eu tenho um orgulho imenso de saber que nós somos os únicos que, por exemplo, nós temos aí algo cuidando da floresta no mundo. Olha a nossa grandiosidade. Será que realmente as pessoas, os brasileiros, sabem quem é que eles são? Qual é a terra que eles têm debaixo dos pés? Isso eu acho que tem que ser levado cada vez mais, não só para o Brasil, para o mundo, mas principalmente para o brasileiro. Então, para quem está nos ouvindo aqui, que leve essa grandiosidade chamada Brasil, essa grandiosidade levada ao agro. Nós somos brasileiros, nós temos que ter orgulho do nosso país, nós temos que ter orgulho daquilo que nós enviamos para o mundo. Né? Então, tem uma passagem que fala que o Brasil é o celeiro do mundo. Né? Então, realmente, nós não temos só uma pessoa de cada lugar do mundo, mas nós temos aqui, nós alimentamos o Brasil e o mundo. E baseado nessa grandiosidade, nesse orgulho que nós temos do Brasil, Cris, comenta com a gente, tem algum evento que a gente possa fazer, alguma coisa que a gente possa ajudar na divulgação cada vez mais desse acontecimento maravilhoso que é o agro? Como é que a gente pode fazer isso? Como as pessoas podem te procurar e participar de tudo isso? Nossa, Pri, fiquei até arrepiado, viu? Porque eu vivo isso tem 20 anos já, né? Eu vivo isso tem 20 anos. Infelizmente, a gente tem um viés ideológico sempre muito presente no país, né? Então, assim, uma polarização, uma divisão, e o agro sofre com isso, né? E nós não somos o que somos à toa, né? E levar essa bandeira adiante, que é literalmente uma bandeira, né? Para nós é muito importante. Sabemos os desafios, sabemos que temos muito a melhorar ainda, e é esse o nosso papel, né? É nisso que eu realmente acredito. Bom, eu faço o Minuto Agrogestão toda semana, eu levo essa informação, mas, Pri, eu estou aberto aí para a gente discutir alguma coisa e a gente trabalhar. Tem muitos eventos hoje no Brasil, mas como eu falei, sempre tem um viés ideológico e acaba que fica assim, muito fechado a determinados segmentos, né? Mas vamos pensar junto. Bora! Juntos, afinal de contas. É uma conexão, né? Deu uma Conexão Brasil, né? Conexão Brasil não é à toa o nome, né? Nada é à toa. E só para finalizar, assim, também nós temos, eu acredito que nós temos dentro do Brasil, a gente cuida do agronegócio, não só a parte financeira, mas ele alimenta o corpo, que alimenta a alma do brasileiro. Olha que coisa mais especial que nós somos. Olha que terra abençoada que nós temos. Abençoada. Então, acho que cabe aqui uma missão para nós aqui do Conexão Brasil, com você, divulgar aí pelo Brasil inteiro o papel desse gigante por natureza. Obrigada, gratidão pela sua participação. E tem que acontecer outros eventos aqui, tem que voltar aqui no Conexão. Com certeza, Pri. Valeu. Marcelinha, de Buenos Aires, no Conexão de hoje. Cris, uma honra, como sempre, falar de agronegócio com você e falar de liderança, de pessoas, de processos, de tecnologia. Emendando aí rapidamente o que a Pri falou, a gente, né, que está na E3, a gente acredita no propósito e a gente busca a nossa missão. E é uma das coisas que eu digo há muitos anos, isso também muito me arrepiou aí o que a Pri falou, porque é o que eu penso. O dia que o Brasil assumir a sua missão no mundo, que é essa missão de alimentar, eu acho que o mundo muda. Nós temos tudo
todos os aparatos de tecnologia, isso tudo são ferramentas que vieram para ajudar. Mas a gente planta e colhe desde que existimos. Tecnologia veio depois e outras coisas vieram depois. E o Brasil tem isso por profissão, por missão. Então, muito obrigada por você estar aqui com a gente. É uma honra poder falar de agricultura e pecuária com você. Obrigada, Brito. Valeu, Marcelinha, valeu, Priscila. Marcela, vê se volta, né? Volta. Conexão é Brasil. Conexão é Brasil. Não é Argentina. Não é Bagé ainda a fronteira. Então vamos continuar esse internacional aí. Cristiano, Tá bom. olha, é um orgulho, né? Eu agradeço a hora que nos conhecemos lá na E3, nos tornamos grandes amigos, a gente tem trocado figurinha toda hora, e vendo você participar dessa conexão hoje, é o propósito da conexão. Quando a Marcelinha, Priscila e eu falamos em conexão, a nossa ideia era conectar esse pessoal, e hoje, mais do que nunca, a gente conseguiu essa conexão. Obrigado, continue, e logicamente vamos ter muitas conexões pela frente ainda. Muito obrigado, Cristiano, parabéns pelo seu desempenho e pela sua dedicação ao agronegócio. Me orgulha muito. Muito obrigado mais uma vez o convite. A honra é toda minha, tá? A honra é toda minha. A oportunidade de poder aqui expor de uma forma bem leve, bem suave, aquilo que eu realmente acredito, aquilo que eu acredito que está muito ligado ao meu propósito. Tá? Muito bom, muito obrigado. Parabéns vocês pelo... de Goiás, Priscila Freitas de São Paulo, a mineirinha Marcela Iaco, hoje de Buenos Aires, e eu, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul, fizemos o Conexão Brasil desta segunda-feira. Obrigado a todos, lembrando, à noite, 19 horas, estamos juntos na aula com a Lê. Até lá, um abraço. Obrigada. Tchau. Beijo, até semana que vem, Tchau, tchau, pessoal. beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.